Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo eu vou ensiná-los a como montar, eu vou ensinar o conjunto de regras para que a gente tenha aí a elaboração, a montagem, a prescrição de um treino sob o método intervalado intensivo. Pessoal, vamos nessa então. Atenção agora. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é o conjunto de regras para a gente montar um treino sob o método intervalado intensivo. O que significa isso? O que eu vou mostrar não é um único treino que existe sob o método intervalado intensivo, que é o treino que todo mundo vai fazer a toda hora, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Isso não existe. O que eu vou mostrar é um exemplo de como elaborar, como montar um treino sob o método intervalado intensivo, que vai valer para um indivíduo numa determinada semana, num determinado microciclo de treino, e talvez um treino igual a esse não apareça nunca mais para esse mesmo indivíduo, e não sirva para o mais do que a maioria de quem vai fazer esse treino. É um exemplo para vocês entenderem como se elabora, quais os parâmetros que nós devemos seguir, quais as regras que determinam a montagem de um treino intervalado intensivo, para a gente evitar o que tem acontecido aí no dia a dia, de montar os treinos de maneira absolutamente indiscriminada, sem saber nada de cada aluno ou do atleta e colocar todo mundo na mesma velocidade, no mesmo tempo de trabalho, no mesmo tempo de recuperação, sem discriminar as velocidades de trabalho ou de recuperação, um número de séries que também não leva parâmetro nenhum em consideração. Isso nós temos que aprender. Vamos lá então, atenção. Imagine que o indivíduo que vai ser aí, submetido a esse treino seja esse aqui, um aluno ou um atleta aí amador, ou dependendo de uma modalidade qualquer, que ele tem uma velocidade de VO2 máximo de 15 km por hora. Então essa é a velocidade. Cássio, mas se eu não souber isso? Você tem que saber. Não é assim, não é não sabendo a velocidade de VO2 máximo, a intensidade dela, que se monta treino intervalado intensivo. Aí é chute, aí é loteria. E não adianta falar, mas eu vou pela frequência máxima. Não atinja a frequência máxima em tempos curtos. 1 minuto e pouco de trabalho, 30 segundos, 220, não é assim. Eu preciso saber isso aqui, é só fazer teste, isso é muito simples. Faço o teste, eu tenho a velocidade de VO2 máximo dele. E ao mesmo tempo, ele tem 15 km por hora de velocidade de VO2 máximo, e eu também fiz com ele um teste, que é o teste de tempo limite na velocidade de VO2 máximo. Coloco ele num outro dia, fez o teste num dia, num outro dia coloco ele lá para fazer um teste, que já é pesado esse dia, você não está perdendo tempo, porque não está treinando, ele está fazendo o teste, isso aqui é um dia pegado, porque vai fazer o teste, isso aqui também é um dia puxado, não é perda de tempo o fato de ficar fazendo avaliação. Então eu fiz lá com ele o tempo limite na velocidade de VO2 máximo, aqueceu e tal, nós temos isso aí no nosso vídeo, no nosso canal aqui do YouTube, dê uma olhada para quem tem essa dúvida sobre a aplicação do teste, sobre o teste de tempo limite, sobre o teste de VO2 máximo. Por favor, confira aí nos demais vídeos, tem tudo aí, tem todos esses vídeos ensinando tudo isso. Então, fiz o teste de tempo limite com ele, e aí ele teve 4 minutos de tempo limite na velocidade de VO2 máximo. É disso aqui, dessas duas informações individuais, que são só desse indivíduo, que vai começar o meu treino intervalado intensivo. É daqui que eu vou usar, são os parâmetros que eu vou usar para a prescrição do treino e para respeitar o conjunto de regras do treino intervalado intensivo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve pensar para montar o treino, a intensidade. Todo treino começa pela intensidade, porque é o componente qualitativo da carga de treino. Dê uma olhada no nosso vídeo aí sobre carga de treino para entender tudo isso. Então a intensidade. A regra do intervalado intensivo, atenção, é regra. Tem que seguir, porque senão desconfigura o método e desconfigura o estresse que é induzido por esse método e desconfigura o conjunto de adaptações. Não adianta fazer as coisas meio aleatorizadas, não adianta, não é assim que se monta treino.
Então o intervalado intensivo tem regra. A intensidade do treino intervalado intensivo do método é de 90% a 120% da intensidade do VO2 máximo. Pronto. Então eu tenho que usar qualquer intensidade dentro disso. A escolha também não é assim aleatória, eu vou usar 96, eu vou usar... Depende do microciclo que nós estamos, se é um microciclo ordinário, se é um microciclo de choque, depende de um microciclo ordinário, o que ele fez nos anteriores. Então não é uma coisa estática treino. A cada semana é um treino. A cada semana é uma intensidade. Eu posso usar uma estratégia ondulatória, uma linear, isso é outra discussão. Então, olha, é de 90% a 120%. Eu estou usando aqui para facilitar a vida de vocês no entendimento, 100% da velocidade de VO2 máximo. Portanto, a velocidade dele hoje, pode ser lá na pista ou na esteira, onde você fez o teste, onde te interessa aquele treino, será de 15 km por hora. Mas não foi uma velocidade que veio do além. Não foi ele que escolheu. Eu tenho o teste dele e eu decidi que hoje, nesse treino de hoje, de um microciclo ordinário, ele vai trabalhar com 100% da velocidade de VO2 máximo dele. Portanto, será 15 por hora. Porque se eu tiver um outro indivíduo que tem 14 ou 16 por hora, vai ser 100%, mas vai ser 14 ou 16. Depende da velocidade de VO2 máximo individual. Pronto, tomei a primeira mais importante decisão do treino, a inicial, para eu não errar no estresse desse treino, para que eu não erre depois no conjunto de adaptações. 15 por hora. Próxima decisão nossa de treino. Decidida a intensidade, agora você vai definir o volume de treino. A gente começa decidindo o volume, o primeiro momento é definir o volume de cada intervalo de trabalho. Não confunda o termo intervalo, né? Porque o treino é intervalado, você tem intervalos de trabalho e de pausa. O que é um intervalo de trabalho? São os momentos, o tempo em que ele fica na zona 4 de intensidade, que é o intervalado intensivo, zona 4. O que é a zona 4, Cássio? A zona 4 é a zona de VO2 máximo. Dê uma olhada num vídeo nosso aí falando sobre zonas de intensidade de carga de treino. E aí você entende bem isso. É obrigatório no intervalado intensivo que nós fiquemos na zona de VO2 máximo, de 90% a 110%, 120% da intensidade do VO2 máximo, nesse caso da velocidade dele. Isso é zona 4 de intensidade de carga de treino. É obrigatório. Então, quanto tempo ele vai ficar na zona de trabalho? Quanto tempo, né? No intervalo de trabalho na zona 4? A regra do intervalado intensivo determina que os intervalos de trabalho, portanto, na zona 4, tem em torno de 30 segundos até 4 a 5 minutos. Normalmente de 1 minuto a 4, 5 minutos, podendo ter até 30. Do que depende isso também? De 30 segundos a 4 minutos, 5. Eu tenho que escolher, eu escolho de forma também aleatorizada, indiscriminada? Não, óbvio. Depende do quê? Depende da intensidade. Tudo, olha esse vídeo de carga de treino nosso. Tudo depende da intensidade. Por isso que ela é o primeiro que nós definimos. É o primeiro componente a ser definido. Porque o volume aqui, a densidade, cada um dos demais componentes está subordinado à intensidade. Se eu usasse uma intensidade de 90% do VO2 máximo, é óbvio que o tempo que ele aguenta é um pouco maior, é em torno de uns 6, 7 minutos. Se ele aguenta 5 a 100%, a 90% ele aguenta uns 6,5, 7 minutos, por aí, 8 minutos. Eu, por exemplo, tenho 4 minutos e 20 na intensidade de VO2 máximo e 8 minutos e 10 a 90% da intensidade de VO2 máximo. Então, isso é feeling, isso é experiência sua, mas você tem que trabalhar com isso. Senão nunca vai saber. É só fazer teste. E aí, 100%. Como eu usei 100%, então eu posso ficar mais de 1 minuto, se eu ficar 30 segundos, para quem fica 4, ele aguenta 4 minutos, eu vou colocar ele 30 segundos. Quando é que a gente usa esses tempos menores? Quando você vai para 110, 120% da intensidade do VO2 máximo. É uma coisa lógica. Os tempos menores, quando você está numa intensidade maior, volume menor. Se eu colocasse 90%, eu não posso colocar 30 segundos a 90%, se ele aguenta 7, 8 minutos. Como é que eu vou estar estressando o sistema? Aí eu vou mandar ele descansar. Vai descansar do quê? Ele aguenta 6 minutos numa intensidade, eu ponho 30 segundos, agora descansa. Descansa do quê?
É assim que tem sido montado o treino intervalado por aí. Ah, faz 30 segundos, 1 minuto. A gente vê isso em artigo. Cara treinado que aguenta 6 minutos na intensidade, 8 minutos no 90% do VO2 máximo, com estímulos de 30 segundos. Em artigo. E aí vai todo mundo e sai fazendo essas cacas por aí. Então tá errado isso. Olha lá, fez 100%, eu tenho tempo de 30 segundos até 4 minutos. Bom, então eu vou usar aqui 2 minutos. Tá? De onde veio isso? Atenção para a regra agora. É de 30 segundos a 4, 5 minutos. Mas agora vem uma regra para respeitar isso aqui. Tudo vai cair mais ou menos dentro disso. Qual é a regra? Olha para o telinho. A regra é assim, ó. O tempo que você tem que ficar em cada intervalo de trabalho, de zona 4, é de pelo menos 40 a 50% do tempo limite dele. Para isso, nós temos que ter o tempo limite de cada indivíduo. De 30 segundos a 4, 5 minutos é o que o método preconiza. Mas agora, como é que eu individualizo? Você só individualiza esse tempo de trabalho, esse volume, em função do telinho. É assim, porque se eu tiver alguém com 15 por hora, mas que aguente 5 minutos, e eu deixo os 2 a 1 minuto, o estresse de treino é diferente. Porque para um ficou 3 minutos do tempo limite, o outro ficou 4. Não é o mesmo treino. Então, ó, atenção, a definição desse volume de trabalho, de cada intervalo de trabalho, que deve ficar de 30 segundos a 4 minutos, não é número mágico para escolher nesse intervalo de tempo. Olha para o telinho, respeita a regra. 40 a 50% do telinho no mínimo. Conforme vai avançando em microciclos de choque, em indivíduos mais treinados, eu tenho que ir além disso. Então eu vou usar aqui, para facilitar a vida de vocês, 50%. Poderia usar 40%, é o mínimo. Aí ele ficaria 1 minuto e 30, 40% do tempo limite. Como eu vou usar 50% do tempo limite dele, 4 minutos é o telinho dele, é o tempo limite. Então eu escolhi para hoje 2 minutos, por quê? 50% do tempo limite. Veja, eu não escolhi os 2 minutos de qualquer coisa. Eu tenho uma regra para seguir. E isso aqui é típico de um microciclo ordinário de um indivíduo menos treinado no método em si. Quando eu começo a aplicar o método, você vai para tudo que é do mais baixo dele, da carga de treino mais baixa, e vai avançando. Por isso que esse treino aqui, talvez nunca mais ele faça. É um exemplo de um treino de um dia só para esse indivíduo, para mais ninguém. Tudo bem? Então, de onde vieram os 2 minutos? Regra. É para isso que tem que estudar. Pronto. Agora, próximo passo de decisão. Próximo componente, a densidade da carga de treino. O que é densidade? É a relação trabalho-pausa. A densidade do método intervalado intensivo tem regra. É de 1 para meio até 1 para 1 em geral, extrapolando excepcionalmente 1 para 2. Ô Cássio, o que significa 1 para meio até 1 para 1 ou 1 para 2? É a relação trabalho-pausa. Por exemplo, aqui eu vou decidir trabalhar com 1 para 1. O que significa isso? O tempo de pausa é igual ao tempo de trabalho, 1 para 1. E se fosse 1 para meio, o tempo de pausa é metade do tempo de trabalho. E se fosse 1 para 2, o tempo de pausa é o dobro do tempo de trabalho. Você pode trabalhar com coisa entre eles aí também. Não é só 1 para meio, 1 para 1, é entre isso tudo. Eu estou aqui facilitando a vida de vocês, decidindo então trabalhar com uma densidade de 1 para 1. Portanto, o tempo de pausa é igual ao de trabalho. O tempo de trabalho definido foi quanto? 2 minutos. Então, ele terá uma pausa de 2 minutos. Do que depende isso? Da intensidade e da distância que eu fiquei do tempo limite. E o tempo que eu estou trabalhando. Se eu tivesse com 120%, que ele aguentaria mais ou menos daqui 1 minuto e meio por aí, né, da velocidade de 18 por hora, que ele aguenta em torno de 1 minuto, por aí 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, eu faço 30 segundos, dá para eu descansar 30. Ainda daria 1 para 1. Mas eu posso fazer, se ele aguenta 1 minuto, eu posso fazer 30 e descansar 45. Eu posso fazer 30 e descansar 1 minuto. 1 para 2, 1 para um pouco mais de 1 para 1. Tudo bem? Então olha para isso, mas é a intensidade que manda. Na semana que vem já é outro papo. O próximo treino é outro papo.
Tá? Então, mas eu estou ensinando com isso as regras para vocês. Depois, dentro disso aqui, você tem que decidir também qual é a intensidade que ele vai recuperar, porque aqui a recuperação é ativa, não é passiva. E tem regra, é para trabalhar com uma intensidade de 40% a 50% da velocidade de VO2 máximo. Pronto, então quanto é? 50% de 15, 7,5. 40% daria 6 por hora. Então nós vamos trabalhar aqui com 6,5 por hora. Tá aqui, 6,5 por hora. 40 e poucos por cento. Ô, Carlos, poderia ser 6? Tranquilo, 40% da velocidade de VO2 máximo. Você tem o melhor padrão de recuperação para esse método. Não vá acima disso, porque aí você não tem o melhor esquema de recuperação de remoção do lactato com hidrogênio. É para isso aqui, Então eu tenho que saber a velocidade de VO2 máximo para ter a intensidade ótima da recuperação. É isso que garante o melhor estresse de treino. Pronto, e é só para esse indivíduo, porque se ele tem 16, aí é outra velocidade. O 6 já não é tão bom. Se ele tem 17, se ele tem 14, 13 por hora, o 6 já é muito. Eu tenho que saber. Pronto, e aí fiz, então ele vai ficar 2 minutos a 6 por hora, 2 minutos a 15, 2 minutos a 6,5 km por hora. Última decisão sua para definir o último componente, que é o volume total desse treino. Quer dizer, a partir daí, o que é o volume total? É o que ele vai fazer entre trabalho e recuperação. Quanto tempo vai dar? Aí tem outra regra, não é número. Então, isso significa o quê? Quantas séries ele vai fazer desse treino? Cada uma que ele fizer aqui é uma série. 2 minutos a 15 com 2 minutos a 6,5, fez uma série. Quantas eu vou fazer? Essa escolha também não é por número mágico. De novo, vem para o telim dele. E aí tem regra. O telim dele foi de 4 minutos. Qual é a regra do método? Você deve, pelo menos, fazer de 1,5 a 2 vezes o tempo limite. Tá? O que é 1,5 a 2 vezes e meia o tempo limite? Quanto tempo ele fica a 15 por hora? 4 minutos. Cada intervalo de trabalho a 15 por hora, ele vai ficar quanto tempo? 2 minutos. Então você vai ter que fazer o número de séries que leva isso aqui pelo menos para 1,5 acima disso, que seria 6 minutos. Ou dobrar, 8 minutos. Então ele tem que ficar pelo menos, aqui eu vou usar 2 vezes, eu tenho que dobrar no mínimo o tempo limite dele, para 15 por hora. 4 minutos, ele fica 2 minutos em cada série. Para eu dobrar o tempo limite, eu vou ter que fazer 4 séries. 4 séries de 2 minutos por 2. Mas olha para cá só, para a zona 4. 4 séries de 2 minutos, quanto tempo ele vai ficar a 15 por hora? 4 vezes 2, 8 minutos. Dobrei o tempo limite dele. Pronto. Mas se eu pegar alguém que fique 6 minutos na velocidade ou na intensidade de VO2 máximo, se eu fizer isso, o treino é uma porcaria. Ele fica 6, eu mando ele ficar 8. E se eu fizesse aqui 2 séries, eu colocasse 1 minuto, ficasse 4 séries de 1 minuto por 1 minuto. 4 minutos ele fica direto. Para que intervalar? É por isso que quando eu tenho telim, na hora de montar o treino, você tem que fazer no mínimo mais. É para isso que serve o intervalado. Para aumentar o tempo que ele ficaria numa dada intensidade de forma contínua. Fazer 8 séries de 30 segundos para ele, no final ficar 4 minutos, faz essa porcaria de uma vez, de forma contínua. É errado. Quando eu não sei o tempo limite, escolhe o número de séries de novo, aleatório. E às vezes, eu já vi até em artigo, o número total de séries é menos, o tempo que ele fica na zona mais alta é menos do que ele aguenta de forma contínua. Isso é ridículo. Intervalado é justamente para isso, para poder aumentar o tempo que eu fico de forma contínua. Senão, fica logo os 4 minutos. Aqui ele é incapaz de ficar 8 minutos a 15 por hora. É como se eu chegasse para ele e dissesse assim, treino de hoje você vai ficar 8 minutos a 15 por hora. Ele diria assim para mim, que isso, professor, é impossível, eu não aguento ficar 8 minutos a 15. 4 minutos eu prego, eu morro, eu aguento só 4. Quer ver você aguentar ficar 8? 2 minutos, eu poderia colocar 1 aqui também, tá? 1 para meio, já sabem. Isso é para um outro momento do processo de treino. Aí é um outro dia e tal. Não me use isso aqui e fala, eu vi um treino que eu vou usar. Pelo amor de Deus, isso aqui é só um exemplo. E é típico de um microciclo ordinário para o indivíduo que está mais no começo dos intervalados intensivos. Então eu vou dizer para ele, vai ficar 8 minutos e não aguenta de forma contínua.
Por isso eu vou intervalar. Por isso eu vou intervalar. Que é para você poder ficar mais tempo do que você aguenta de forma contínua. Aí eu fiz isso, o tempo total de treino, 16 minutos. Poderia colocar 5 séries aqui? Poderia, depende do que eu fiz a semana passada. Porque a regra é, pelo menos, começa dobrando e depois vai aumentando, 2,5 vezes, 3 vezes, vai depender do nível de treino e do tipo de microciclo que você está. Pronto, está aqui um exemplo e o treino, né? Durou então 16 minutos totais. 2 minutos aqui, 2 aqui, 4, 8 séries disso, 16 minutos totais. É um exemplo para esse indivíduo, para hoje, para um dia. Pronto, mas o que eu queria aqui com vocês? Mostrar as regras que devem ser seguidas para poder tomar as decisões de cada componente do treino intervalado intensivo. Espero que tenha ficado claro. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos aí sobre VO2 máximo, conceitos, testes, o tempo limite, a carga de treino. Tem todos os vídeos aí para dar os subsídios aqui para vocês em relação a esses conceitos todos, tá? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem esse treino, esse método de treinamento. Deixe aí para nós, por favor, a sua curtida, se inscrevam no nosso canal e acompanhem tudo que nós temos aí de vídeos para vocês. Muito obrigado, pessoal.